Ciro Gomes voltou a causar, dessa vez, em uma entrevista que deu o que falar. No podcast Inteligência Limitada, ele comentou frases polêmicas de Lula e comparou o comportamento do presidente com o de outros políticos. E o que parecia apenas mais uma entrevista virou um debate nacional sobre coerência, discurso e impunidade política. Mas afinal, Ciro tem razão ou só quer atenção? Vamos entender. Durante a conversa, Ciro relembrou falas antigas de Lula menos desde o debate da Globo em 2002 até entrevistas históricas resgatadas por internautas. Segundo ele, muita gente ignora declarações que, vindas de outros políticos, seriam consideradas absurdas. E o ponto central do desabafo de Ciro é esse: a seletividade da crítica pública. Ele argumenta que, dependendo de quem fala, o peso da régua muda completamente. Para alguns, uma frase polêmica vira um escândalo nacional. Para outros, é apenas uma brincadeira ou força de expressão. É sobre esse critério duplo que Ciro decidiu colocar o dedo na ferida, questionando por que a indignação popular parece ter lado e preferência. Ele não está apenas atacando Lula, mas sim provocando uma reflexão sobre como o brasileiro lida com seus ídolos políticos, muitas vezes perdoando o que não perdoaria em um adversário. Ciro lembrou momentos que marcaram época, menos frases polêmicas de Lula sobre adversários, mulheres e até temas sociais. Algumas foram ditas em tom de brincadeira, outras em meio à tensão política. Mas o que chama atenção é como parte do público e da imprensa reagiu, ou preferiu não reagir. Por exemplo, declarações que poderiam ser interpretadas como machistas ou desrespeitosas, quando ditas por Lula, muitas vezes foram minimizadas ou simplesmente ignoradas por uma parcela significativa da mídia e dos eleitores. A crítica de Ciro se concentra exatamente nisso. O que seria considerado inadmissível em um político de direita, às vezes é tratado como piada ou deslize quando vem da esquerda. Ele aponta para uma espécie de blindagem que protege certas figuras públicas, permitindo que elas transitem por temas sensíveis sem sofrer as mesmas consequências que seus oponentes. Essa análise nos força a perguntar: a nossa régua moral é a mesma para todos, ou ela se curva de acordo com a nossa ideologia? Ciro também comparou o comportamento de Lula com o de outros líderes, inclusive os mais criticados. Ele disse em tom direto que a sociedade escolhe quem pode errar e quem deve ser cancelado. Segundo ele, o Brasil vive uma espécie de blindagem seletiva, em que a coerência política vale só para alguns. Ele usa o exemplo de como a imprensa e o público reagiram a falas controversas de Bolsonaro, cobrando com razão uma postura firme, mas que, segundo ele, não aplicam o mesmo rigor quando se trata de Lula ou outras figuras da esquerda. A provocação de Ciro é forte. Por que um erro é visto como um ataque à democracia vindo de um lado e apenas um deslize vindo de outro? Essa seletividade para ele enfraquece o próprio debate público e cria um ambiente onde a paixão política fala mais alto que os fatos. E goste-se ou não de Ciro, é difícil negar que ele fala o que muitos pensam menos, mas poucos têm coragem de dizer em voz alta, por medo de serem atacados por ambos os lados da polarização. As redes, claro, explodiram. Uns aplaudiram Ciro pela coragem de expor essa suposta hipocrisia. Outros o acusaram de oportunismo, de tentar aparecer às custas de Lula, já que hoje ele se encontra mais isolado politicamente. A discussão se espalhou, com hashtags subindo rapidamente e comentaristas de todos os espectros dando sua opinião. Mas o ponto é, a entrevista tocou em algo que muita gente evita, menos o debate sobre o limite do discurso político e a hipocrisia no trato com figuras públicas. A polêmica reacendeu uma questão fundamental. Existe um passe livre para certos políticos? Por que alguns podem dizer o que quiserem menos e outros são crucificados por muito menos? Independentemente de quem está certo ou errado na briga entre Ciro e Lula, a reação nas redes sociais mostrou que essa é uma ferida aberta na sociedade brasileira. A conversa deixou de ser apenas sobre os dois e passou a ser sobre a nossa própria coerência como cidadãos e eleitores. O caso mostra o quanto o Brasil ainda é guiado por paixões políticas. As pessoas defendem seus ídolos como times de futebol e esquecem que todos os líderes precisam ser cobrados com o mesmo rigor. Quando Ciro cutuca essa ferida, ele está, na verdade, falando do silêncio cúmplice que muitas vezes adotamos diante de posturas machistas, preconceituosas ou antiéticas,
simplesmente porque partem de alguém que admiramos. E esse silêncio diz muito sobre nós como sociedade. Ele revela que muitas vezes a lealdade a um político ou a uma ideologia se sobrepõe a princípios básicos de ética e respeito. A questão que fica não é apenas se Lula errou ou se Ciro tem razão, mas sim, por que estamos dispostos a perdoar em nossos heróis aquilo que condenamos veementemente em nossos vilões? Essa cultura do dois pesos, duas medidas corrói a confiança nas instituições e banaliza o erro, tornando o debate público cada vez mais tóxico e menos produtivo. Ciro sempre foi conhecido por não poupar ninguém menos nem aliados, nem adversários. Sua trajetória é marcada por críticas contundentes, tanto a Lula quanto a Bolsonaro, o que o colocou em uma posição de crítico solitário no cenário político atual. Mas essa postura tem um preço: o isolamento político e ataques vindos de todos os lados. Ao não se alinhar completamente, nem com a direita, nem com a esquerda hegemônica, ele acaba sendo alvo de ambas. Mesmo assim, ele continua batendo na tecla da coerência e da honestidade intelectual. Mesmo que isso lhe custe popularidade e apoio eleitoral, parece que para Ciro é mais importante manter sua linha de raciocínio e suas críticas do que construir alianças pragmáticas para vencer uma eleição. No fim das contas, a impressão que fica é que Ciro prefere perder a eleição a perder a razão. E isso, no cenário político brasileiro atual, é uma característica, no mínimo, rara e digna de nota. Independentemente de quem você apoia, o ponto levantado por Ciro Gomes é claro e merece reflexão. Líderes políticos precisam ser cobrados, todos eles, sem exceção. A régua da ética, da coerência e do respeito não pode ter dois pesos e duas medidas. Porque quando a gente escolhe quem pode errar e quem não pode, quando passamos pano para os erros dos nossos e crucificamos os dos outros, quem perde não é um lado ou outro. Quem perde é a democracia. A gente perde o direito de cobrar justiça e integridade de forma universal. O debate não é sobre defender Ciro ou atacar Lula, mas sobre a nossa responsabilidade como cidadãos de exigir mais de toda a classe política. E você, acha que Ciro foi corajoso ao expor essa questão? Ou foi apenas um provocador buscando atenção? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E não se esquece de seguir nosso canal para continuar participando de debates como este, sempre com liberdade e, acima de tudo, com respeito. Obrigado por assistir e até a próxima.